A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos que estão comigo aqui no meu canal, sempre acompanhando os nossos conteúdos. Para nós é sempre uma honra ter vocês conosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao ensino da Escola Bíblica Dominical. Estaremos aprendendo a lição de número 2 do segundo trimestre de 2021. Permaneça conosco, vamos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. O assunto da lição, meus queridos, é o propósito dos dons espirituais. Texto áureo: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritual. Leitura bíblica em classe: 1 Coríntios 12, 8 a 11, 1 Coríntios 13, 1 e 2. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito da fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas e a outra interpretação das línguas. Mas um só o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. A lição de hoje ela tem como propósito principal mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificar. Muito bem, meus queridos, vamos adentrar um pouquinho agora no conteúdo da lição. O assunto da lição de hoje é o propósito dos dons espirituais. E como se trata de dons espirituais, para introduzir a lição, é interessante nós buscarmos o significado e a definição da palavra dons à luz do Novo Testamento. A palavra no original grego aparece por cerca de 17 vezes no Novo Testamento e é pronunciada por carismata, que está relacionada com o verbo charismal, que significa eu dou um favor, ou carisma, que significa dom gratuito de Deus. Ou seja, os dons espirituais é uma dádiva que vem diretamente de Deus. Como nós aprendemos na lição passada, é um presente de Deus. Mas os dons espirituais, eles também são definidos pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus como sendo uma capacitação sobrenatural dada ao crente com o propósito da edificação da igreja. Antes de nós darmos continuidade, eu quero já agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, está sempre acompanhando os nossos conteúdos. E você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal, deixa aí o seu famoso joinha, o seu like, seu curtir, seu gostei. E não esqueça de compartilhar em suas redes sociais com os seus amigos e com os seus familiares. Não esqueça também de ativar o sininho para que você esteja recebendo as notificações. Deixe também aqui os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. Então vamos lá, meus queridos, dando sequência agora, adentrando no primeiro ponto. Meus queridos, indo aqui para o primeiro ponto da lição, a gente aprende um pouquinho do contexto histórico da igreja de Coríntios. Era uma igreja rica, porém era uma igreja que era mergulhada no costume da idolatria, do pecado. Paulo estava falando para os irmãos exatamente porque ele estava discipulando aquela igreja. O apóstolo Paulo tinha o cuidado não apenas de evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus, como também tinha o cuidado de discipular. E a igreja de Coríntios era uma igreja que precisava de discipulado, era uma igreja que tinha muita contenda, era uma igreja que tinha muita confusão, era uma igreja que não entendia o propósito dos dons. Havia ali naquela igreja problemas espirituais, como imoralidade sexual, libertinagem. Existia naquela igreja ali discórdia, contenda. Era uma igreja muito problemática e precisava desse discipulado. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas ao mesmo tempo era uma igreja carnal,
O que que nós aprendemos aqui? Primeiro, não é apenas ganhar alma, conquistar almas para o reino de Deus, mas também discipular. Nós pecamos muito e erramos muito no que diz respeito ao discipulado. Tomamos o exemplo aqui de Paulo. Paulo se preocupou em voltar em Coríntios e orientar os irmãos, ensinar os irmãos, uma vez que ele tomou ciência do que estava acontecendo na igreja de Coríntios. E Paulo foi exatamente com esse propósito. Capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 de 1 aos Coríntios, Paulo está tratando exatamente dos dons espirituais, do uso desses dons e do propósito desses dons na igreja de Coríntios. Então ele começa a orientar. E Paulo vai exortando a igreja de Coríntios, e ele diz aqui em 1 Coríntios 1, versículo de número 7, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, vocês são abençoados porque vocês têm vários dons. E como diz o texto aqui, nenhum dom vos falte, dando a entender que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. No entanto, meu irmão, ela era uma igreja carnal. Ou seja, é possível ter dons espirituais ao mesmo tempo ser uma pessoa carnal? Sim, está aqui no texto. Se você analisar aqui mais na frente, entrando aqui um pouquinho no segundo parágrafo, uma igreja de muitos dons, mais carnal. Os dons do Espírito Santo, concedido por Deus à igreja de Corinto, tinha por finalidade prepará-la, santificá-la para o serviço do Evangelho e proclamar a palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja, não usou corretamente os dons que recebeu do Pai. Tinha em seu meio divisão, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chamou de carnal e imoral. Veja aqui, 1 Coríntios 3, olha o que diz 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espiritual, mas como carnal, como a meninos em Cristo. Se nós analisarmos aqui na sequência, Paulo ainda vai dizer no versículo de número 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens, porque um diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelos quais crês, e conforme que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Observe que eles não tinham esse conhecimento. Ficavam fazendo divisão, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Irmão, tem crente que é assim, é cheio de dom espiritual, mas na hora de submeter a liderança da igreja, ele não quer se submeter. É uma reteté danada, pula, salta, faz e acontece, pisa no pé do irmão, fura o sapato do outro, quebra o óculos. Mas na hora de submeter a liderança, ele diz, não, meu negócio é com Paulo. O outro diz, não, meu negócio é com Apolo. Não, fulano é melhor. Não, quem prega melhor é Beltrano. Não, eu só gosto de... Tem gente que é assim, fica escolhendo qual é o pastor bom, qual é o pastor ruim. Se o pastor não faz a vontade dele, ele já quer logo fazer um impeachment. Já quer logo fazer um baixo-assinado para tirar o pastor da igreja, achando que é ele que bota, que é ele que tira. Não entende que é Deus que está no controle, meu irmão. Não adianta ser dotado, aparentemente, de dons espirituais e ser uma pessoa insubmissa. Não adianta. Porque é possível sim ter muitos dons e ao mesmo tempo ser uma pessoa carnal. Aqui no terceiro parágrafo, dom não é sinal de superioridade. Não se engane por achar que tem algum dom, é superior ao outro. De forma alguma, tem muita gente que fala em mistério, profetiza, prega, salta, expulsa demônio, mas no último dia não vai ser justificado diante de Deus. Olha o que diz aqui em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não operamos muita maravilha? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que a gente aprende nesse primeiro ponto. Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. Eu sou mais importante porque eu prego e o fogo cai. Eu sou mais importante porque
eu tenho o dom de curar. E aí, meu irmão, é onde vai entrando meninice, vai se esvaindo da glória de Deus, aonde o homem vai crescendo e Jesus vai ficando pequeno. Ao contrário do que falou João Batista, que ele cresça e eu diminua. Então o propósito é esse. Indo aqui para o segundo ponto, e no segundo ponto nós aprendemos o que é, para que serve, qual é o propósito dos dons: edificar a si mesmo e aos outros. Edificar a si mesmo, edificar aos outros e edificar até mesmo os que não são crentes. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo porque somos pentecostais, com a evidência inicial do falar em línguas. Paulo diz que o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, 1 Coríntios 14:4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então observe aqui que o dom de profecia tem como propósito edificar a igreja. Falar língua, para quem é pentecostal, para quem crê, é bom. No entanto, isso não edifica os ímpios, os indoutos, aqueles que vão entrando no culto, que não sabem nem o que está acontecendo. Pelo contrário, há deles que ficam com medo. Segundo parágrafo, edificando os outros. Os crentes de Coríntios falavam em língua e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, Paulo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida de outro irmão em Cristo. 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar nele para a edificação da igreja. Então, os dons que eu tenho que me dedicar nele com o propósito de edificar a igreja. Que Deus me concedeu dom espiritual e sobrenatural para me usar esse dom para abençoar o meu irmão, para abençoar o meu próximo, para abençoar até mesmo aquele que não conhece a Cristo, de trazer uma palavra que venha trabalhar a vida dele, levantar ele, salvar ele. Deus revelar alguma coisa para que ele entenda que realmente Deus está em nosso meio. Esse é um dos propósitos principais, porque o falar em língua é bom, mas edifica só a si mesmo. E o profetizar traz edificação tanto para a igreja como para aqueles que não são evangélicos, que estão participando do culto. Então, edificando até mesmo o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em língua, isso é, a edificar a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O conteúdo da Bíblia de Estudo Pentecostal diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em língua, enfatizava a profecia porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em língua beneficiava o falante. Todos quanto vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crente ou não crente. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 14:23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua estranha e entrar um indouto ou infiel, não dirão porventura que estás louco? Como eles compreenderiam a mensagem do evangelho se em uma reunião não entendesse o que está sendo falado? Fala e ninguém entende nada. Como que essa pessoa vai ser edificada? Olha o que está aqui, 1 Coríntios 14:9. Olha como diz o texto. Assim também vós, se com a língua não pronunciar a palavra bem inteligível, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como quem fala ao ar. Isso aqui, meu irmão, é um ensinamento do apóstolo Paulo orientando os irmãos. O que nós aprendemos aqui como resumo desse segundo tópico? Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente, meu irmão, se edificar a vida de outro irmão em Cristo. Vamos agora para o terceiro ponto e último ponto da lição de hoje. Podemos aprender aqui, meu querido, nesse último ponto, no primeiro parágrafo, os dons da igreja. Paulo vai dizer sobre a importância dos dons. Ele não impede os irmãos de buscar esses dons e nem impede os irmãos de falar em língua. É muito bom possuir os dons espirituais, no entanto, esses dons devem ser utilizados com amor, porque não adianta ser dotado de todos os dons, não ter amor, ser uma igreja carnal, problemática, uma igreja
cheia de desunião, uma igreja cheia de discórdia. Porque, meu querido, os dons espirituais diz respeito àquilo que você faz para Deus, enquanto que os frutos do Espírito diz respeito àquilo que você é diante de Deus. Possuir os dons é uma coisa, ser diante de Deus é outra coisa. Então nós precisamos entender isso. É melhor ser do que ter. Tem gente que tem muito os dons, mas ele não é diante de Deus. Quando Deus olha para ele, não dá testemunho dele como deu testemunho de Jó ao próprio Satanás. Tem visto meu servo Jó, íntegro, fiel, reto, temente a Deus, se desvia do mal? Então uma coisa é eu possuir dons e outra coisa é eu ser alguém ao qual Deus se agrada de mim. Nós precisamos, acima de tudo, entender que os frutos é que nos justifica diante de Deus. Por isso que nós temos aqui um registro de 1 Coríntios 13. Olha só, 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine, só barulho. Tem gente que ela é como uma lata seca, não tem consistência diante de Deus. Então, meus queridos, indo aqui na continuidade, o sábio arquiteto do corpo, o que significa dizer? Que a igreja ela é como um edifício espiritual, ao qual Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. E o fundamento construído sobre ela é aquele que os apóstolos já colocaram. E nós precisamos ter cuidado como nós edificamos sobre esse fundamento, para nós edificar de acordo com o que os apóstolos pregaram e ensinaram. Nós não podemos pôr outro fundamento, além do que já foi posto. Observe aqui o que está escrito em 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus. O fundamento é Cristo, o Evangelho, o mesmo Evangelho que Cristo pregou. E nós temos que ter esse cuidado para não inventar coisa. Nós temos que ter esse cuidado com os modismos. Nós temos que ter esse cuidado com a administração dos dons, por causa dos exageros, por causa da meninice, por causa dos escândalos, que escandaliza até mesmo o ímpio, até mesmo outras igrejas evangélicas que criticam muito a Assembleia de Deus, porque não sabe administrar os dons, ou porque muita gente que tem dom se acha superior aos outros, como aconteceu com os irmãos na igreja em Corinto. E nós temos que ter cuidado com isso. E o terceiro e último parágrafo, despenseiro dos dons. Ou seja, nós somos despenseiro, mordomo, o dom que nós temos não é nosso, é de Deus. E Ele vai requerer de cada um de nós. Precisamos ter cuidado como despenseiro para poder se achar fiel. Observe o que diz aqui em 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo a palavra de Deus. E se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. A palavra não pode ser minha, o meu próprio pensamento é o meu próprio coração, mas aquilo que Deus me dá, o que está escrito, o que os apóstolos pregaram. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque os despenseiros de Cristo, eles precisam se achar fiel. Tanto nós precisamos se achar fiel diante de Deus, como também diante dos homens, os que estão olhando para nós, têm que nos ver como pessoas fiéis. 1 Coríntios 4 e 1, olha o que diz o texto, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Oh, glória a Jesus, vale a pena estar diante da palavra, meu querido. A igreja de Cristo é um edifício e nós temos que ter cuidado como edificamos sobre ela. Nós, como servos de Cristo, somos como mordomos que Ele entregou e confiou a nós a sua dispensa. E nós precisamos ter cuidado como nós administramos essa dispensa. Indo aqui para a conclusão, meu querido, da lição, olha o que diz aqui a conclusão. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo aos descrentes de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa,
A igreja necessita do poder divino, dos dons espirituais, são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para cumprir de forma eficaz a sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivamente de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. O que podemos aprender aqui nesse último tópico? Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, meus queridos, entendendo, resumindo tudo, o que está faltando na administração dos dons espirituais é o amor. É uma visão ampla da edificação do corpo como um todo. E hoje está sendo ao contrário. Os dons estão sendo usados para o benefício próprio, para barganhar e para se achar superior aos outros. Isso é reprovável diante de Deus. Deus não se agrada que nós possamos aprender a usar os dons conforme Deus nos orienta. O primeiro ponto vai dizer que o propósito dos dons não é para a elitização do crente. E o segundo ponto vai dizer que os dons espirituais são para edificar a si mesmo e os outros, e principalmente aqueles que não são crentes. E o terceiro ponto vai dizer que o propósito principal dos dons é a edificação do corpo de Cristo como um. Meu querido, chegamos aqui no finalzinho da nossa lição. Quero agradecer a você que ficou comigo até agora. É sinal que você ama a palavra de Deus. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, seu like, seu curtir, seu gostei. Compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos, com os seus familiares. Deixe também aqui seu comentário, o que você achou dessa lição de hoje, desse conteúdo. Você vai interagir comigo aqui e eu vou saber que você está participando. Deixe aqui o seu amém, o seu glória a Deus, o seu assim seja, louvado seja o nome do Senhor. Deixe aqui a sua interação e a sua participação. Você que está chegando agora, meu querido, que não é inscrito ainda, se inscreva no canal para que você possa também estar participando conosco e recebendo nossos conteúdos. Deus abençoe a todos, até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.